Com a implementação dos estados, a vítima foi sendo colocada de lado, né? Foi sendo colocada como né? A resposta ao crime passou para o poder do Estado, não é mais a vítima que vai dar a resposta ao crime. Então, quando passa para o Estado, a vítima é colocada em segundo plano. Ela é tratada como uma testemunha de segunda classe, porque a testemunha, ela não tem interesse no caso. Mas a vítima, em tese, ela tem um interesse na condenação. Então, a vítima, ela passa para essa segunda fase, que é a fase que ela perde muita importância. E desde 1950, há um redescobrimento lento, muito vagaroso da importância da vítima, né? E ela é retomada sob um ângulo humanizado. Por quê? Porque a vítima ela sofre praticamente duas lesões. Vitimização primária, onde a importância é retomada, a vitimização primária, que é o crime, né? Sofri o crime, sofri a lesão, sofri o furto, sofri o roubo, sofri o estupro. Vitimização primária. E a vitimização secundária é um segundo tipo de vitimização. Porque muitas vezes a vítima, essa vitimização primária da própria lesão, ela é agravada pelo processo penal e pelas mazelas da justiça como um todo, né? Imagina, todo mundo aqui sabe, quando vai às vezes numa agência pública, numa delegacia, ou você tem que procurar um Ministério Público, um pelotão da polícia, às vezes a vítima que acabou de ser vitimizada é vitimizada por uma segunda vez, é maltratada, né? Então, isso prejudica e pode levar ao que se chama de cifra negra. Olha, eu fui vítima de um crime, vou lá, vou ser maltratado, vou reviver tudo aquela coisa ruim. Não vou noticiar esse crime. Ao não noticiar o crime, a vítima contribui para a cifra negra, que é, né, a ausência de comunicação. Dentro do universo de crimes que ocorrem, uma pequena parcela que acaba sendo comunicada às agências estatais e entra efetivamente para as estatísticas. E em crimes onde a vítima é a sociedade, a situação é pior ainda, porque é como se não houvesse vítima. É como se a vítima fosse ninguém. E quando a vítima é a sociedade, somos todos nós. Quando a vítima é o meio ambiente, somos todos nós, uma situação mais grave. Mas ela é mais grave. Mas como não há personificação da vítima, acaba sendo tratada de forma mais leniente pelas próprias agências estatais, né? Não há uma personificação daquele dano. E eu gostaria agora de encerrar para o final. Vou falar agora sobre os casos mais práticos, né? Vamos falar sobre a criminologia do colarinho branco, né? Essa imagem e essa primeira imagem das malas do Gedel do bunker. O que criminologicamente, né? Por que uma pessoa tão rica vai juntar ainda mais 53 milhões de reais? E digo mais, 53 milhões, quem é o dono desse dinheiro tem muito mais. Porque se esse dinheiro fosse tudo que eles têm, estaria guardado a 7 chaves. Estaria assim jogado num apartamento sem ninguém. Quem é dono disso aí, isso é uma mera fração do patrimônio do dono disso aí. Esses milhões aí, que ficaram 14 máquinas de dinheiro contando dinheiro por não sei quantas horas. O que explica esse tipo de crime, né? E dentro da criminalidade do colarinho branco, ainda há uma dificuldade, porque os crimes do colarinho branco, eles são ocultos. Há sempre uma exteriorização lícita. Há sempre uma justificativa lícita que esconde a verdadeira atitude criminosa. A busca por resposta estatal desses crimes é muito difícil, porque você não vai ter uma câmera filmando, um áudio filmando. Normalmente os crimes são feitos às escondidas. É muito raro e muito difícil você ter uma situação dessas. Além do mais,
são crimes complexos. A criminalidade do colarinho branco, ela sabendo da formalidade do nosso sistema de justiça, ela coloca várias camadas de ocultação do crime para que as agências estatais não conheçam e não desvelem o crime. Muitas vezes, crimes são praticados por anos, uma determinada atividade, e com muito custo, as agências estatais descobrem esses crimes que já são praticados há anos devido à sofisticação e à complexidade que esses crimes são praticados. Até se desbaratar um esquema, ele já deu muito lucro para muita gente e prejuízo para toda a sociedade. Ainda dentro da criminologia do colarinho branco, a corrupção ela traz efeitos nefastos para a nossa sociedade. Por quê? Porque ela retira da sociedade valores que seriam destinados a ela, indo para o bolso de terceiros. Se a Constituição estabelece como objetivos fundamentais, lá na Constituição, lá no preâmbulo, lá no primeiro capítulo dos objetivos fundamentais da Constituição, que é dever da República constituir uma sociedade justa, fraterna, com a erradicação de pobreza, esses objetivos fundamentais, eles não são atendidos, e nós temos muita dificuldade em atendê-los, em grande parte, por causa da corrupção. E nesse ponto, a corrupção deveria ser tratada como um crime hediondo. Por quê? É a corrupção o crime que prejudica a sociedade a alcançar os seus objetivos fundamentais. E dentro da criminologia, podem ser utilizadas estratégias de combate à corrupção. Também está dentro da criminologia estudos para minimizar ou diminuir ou acabar até com determinados tipos de crime e dentro dos crimes do colarinho branco também, né? Essa campanha aí, a corrupção começa por você, o combate à corrupção começa por você. E temos também a criminologia verde, né? Então, a criminologia do colarinho branco é um ramo de estudo, de pesquisa, que nós vamos entender o crime, o delinquente, a vítima e a resposta estatal para o crime do colarinho branco. E na criminologia verde, nós vamos também estudar, né, compreender os crimes, os delinquentes, a vítima é o meio ambiente e todo o prejuízo que traz a vítima, e a resposta estatal eficiente ou não, dentro da criminologia verde. Mas os parâmetros de estudos da criminologia do colarinho branco, da criminologia verde, são diversos. Quem comete um crime do colarinho branco é diferente o motivo de quem comete o crime contra o meio ambiente. Os objetivos, as circunstâncias são diferentes. E além da criminologia verde, nós vamos ver outras. Criminologia feminista, criminologia empresarial, criminologia infanto-juvenil. Dentro da criminologia, nós temos várias searas. E dentro da criminologia verde, a gente vê aí, ó, desastres ambientais clamorosos. Aí, essa imagem é lá do rompimento da barragem de Mariana. Nós tivemos depois o rompimento da barragem de Brumadinho. São crimes ambientais que demandam uma política pública totalmente diversa da criminologia, por exemplo, contra o tráfico de drogas, ou contra o colarinho branco, ou contra os crimes contra a mulher. São necessários estudos, pesquisas e políticas públicas determinadas para a proteção do meio ambiente, né? Então nós temos a criminologia verde, muito interessante. Nós temos a criminologia infanto-juvenil. Por que jovens ingressam tão cedo no crime organizado? Porque às vezes eles querem somente aparecer, né? Essa foto aí de uma menina que só queria aparecer, depois infelizmente ela morreu, né? Por ter se envolvido aí com o crime organizado, mas às vezes se envolvem por imaturidade, por necessidade. Além da criminologia, do envolvimento de crianças e adolescentes com o crime organizado, a criminologia infanto-juvenil vai estudar também a criança como vítima, a vitimologia infanto-juvenil, nos crimes de pedofilia, que
Hoje em dia, com a nossa criminalidade, nossa sociedade do jeito que está, nós temos crimes na Deep Web, na Dark Web, crimes horrendos cometidos contra crianças, pagos mediante criptomoedas. E nas Filipinas, crianças eram violentadas, eram até torturadas mediante o pagamento de maníacos, né, que pagavam por meio de criptomoeda dentro da Darknet, dentro da Dark Web, né? Então, a proteção da infância também são estudos criminológicos que vão ajudar a políticas públicas de proteção. Tem também interessantíssima a criminologia dos idosos, porque os idosos tanto são vítimas de crimes ali numa camada econômica um pouco mais baixa, ou não, né? São crimes de violência, são vítimas de violência física, tanto da camada de poder aquisitivo inferior, quanto existem idosos também, já tive casos de idosos, de pessoas de boa condição financeira sendo vítimas de maus tratos, essas lesões físicas que os idosos sofrem, mas também as violências patrimoniais, às vezes a pessoa tem uma condição financeira boa e a partir vai perdendo a condição de cuidado próprio, chega o espertão, pega uma procuração, deixa o idoso na penumbra, na miséria e vai curtir com a aposentadoria, com o dinheiro do idoso, né? São muito vítimas de violência patrimonial também. Então, a criminologia vai nos ajudar a traçar políticas públicas para a minimização, para a resposta eficaz, tanto ao criminoso, tanto ao idoso vítima, como para evitar esse tipo de crime. Muito importante a criminologia também na área dos idosos. Nós temos hoje muito grande, uma atuação bem grande, nós temos já livros e obras escritas sobre a matéria, que é a criminologia feminista. Nós temos a professora Soraya Mendes, que é uma feminista que escreve vários livros sobre criminologia feminista. Estuda a violência doméstica, que a violência doméstica, nós tivemos um avanço muito grande com a Lei Maria da Penha, de 2006, que é uma lei que foi um avanço muito grande, mas não é só a violência doméstica que é objeto de estudo da criminologia feminista. Nós temos, né, os estupros, né, toda a pesquisa para esse tipo de situação também, feminicídio, né, as hipóteses, né, os crimes praticados contra mulheres em razão da situação de gênero, por serem mulheres, que também são objetos de estudo da criminologia feminista. E também, né, além desse viés da mulher como vítima, a criminologia feminista ela também tem por objeto estudar por que a mulher comete crime, por que a mulher vem praticar crimes, né? E aqui nós temos essa cena aí da série Orange is the New Black, e tem Vis-a-Vis também, são duas séries que retratam ali uma realidade de uma prisão feminina. E a criminologia feminista, nós temos também a criminologia empresarial, porque empresas são utilizadas também para o cometimento de crimes. Nós temos a Odebrecht, né? Havia um departamento, um setor inteiro da Odebrecht, departamento de operações estruturadas, para cometer crimes. E por que pessoas tão ricas continuam cometendo crimes? Né? A criminologia vai nos ajudar a entender isso, explicar o porquê disso e também dar respostas eficazes a esses crimes, ou em compreender por que as respostas não são eficazes. Né? Nós tivemos também o Banco Marca do Salvatore Carcciola, né? Um rombo enorme, pessoas riquíssimas dando rombo nos outros. O Banco Lehman Brothers, que quebrou em 2008 e teve que ser socorrido pelo Tesouro Americano,
O filme aqui, A Lavanderia, que tem na Netflix, do escândalo do Panama Papers, né? Escritórios de advocacia que lavavam dinheiro no Panamá, pessoas que já eram muito ricas, empresas, um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro. E por quê? Para que, né, essas pessoas praticavam esse crime? A criminologia empresarial vai nos dar essas respostas, vai buscar essas respostas. Nós temos também, né, dentro da Netflix, o documentário Dinheiro Sujo, que fala de várias fraudes de empresas ricas, grandes, e em especial o banco HSBC, que lavava o dinheiro, que recebia o dinheiro do cartel de Sinaloa. Milhões e milhões. Né? E contribuindo, né, para legalizar aquele dinheiro em um banco tão famoso, continua aí até hoje como se nada tivesse acontecido. Acho que é o episódio 5 que fala do HSBC. E a criminologia é objeto desses nossos estudos, para a gente poder entender isso e por que essas coisas acontecem. Né? Então, finalizando já, meus amigos, né, falamos sobre a criminologia, para que ela serve, nós vamos estudar o crime, o criminoso, a vítima e a resposta estatal. Ela já é uma ciência, já existe inclusive faculdades. Vimos aí que o surgimento dela ali é no início da Idade Moderna, né, da modernidade, na metade da modernidade aí, no fim após a Idade Média, onde prevalecia o crime como um pecado. Vimos as várias escolas criminológicas e a evolução dos pensamentos das escolas criminológicas. Falamos também sobre as vítimas e sobre diversas formas aí de criminologias, né, que são diferentes. Né? Tem a criminologia do colarinho branco, a criminologia verde, criminologia feminista, até a criminologia das facções criminosas, que ela tem, né, esse viés da teoria da criminologia crítica, que seria a manutenção do status quo da classe menos favorecida, e por isso deveríamos criminalizar de forma tão árdua, né, tão forte, tão firme a classe mais desfavorecida, deixando os grandes tubarões fora dessa resposta estatal. E falamos da criminologia dos idosos, infanto-juvenil,